E o vice-governador, o professor Matheus Simões, está em Uberlândia, faz palestra hoje à tarde durante a FEMEC, que é a maior feira de agronegócio de Minas. Venha tomar um cafezinho conosco, por isso eu quero desejar a ele. Seja bem-vindo ao Cerrado mais uma vez e muito obrigada por ter vindo tomar um café comigo, professor. Obrigado, mano. Que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Vamos começar a nossa conversa. Hoje você traz aí muito do agronegócio na sua palestra, né? E o agronegócio que desde janeiro desse ano, o agronegócio mineiro, tem demonstrado aí um bom desempenho e bons resultados. Sem dúvida, eu não sei se todo mundo acompanhou, mas nós acabamos de chegar, Mônica, no 1 trilhão de PIB. É a primeira vez que Minas Gerais ultrapassa 1 trilhão de reais em PIB. E o número impressionante é o crescimento do agronegócio. Pelo quarto ano consecutivo, o agronegócio é o que mais cresceu em Minas Gerais, cresceu 11,5% do ano passado para esse ano. Lembrando que nós tivemos um ano de queda de dólar, então para quem acompanha as nossas commodities agrícolas que têm uma vinculação com o dólar, fala, a cotação... Não, as cotações caíram, mas a gente continua crescendo porque a produtividade está aumentando, a área plantada está aumentando, nós estamos convertendo pastagem degradada em área de produção de grãos e de hortifrutos, que tem mais valor agregado. Então, nós estamos vendo o setor brilhando. E aí a FEMEC cresce ainda mais em importância, né? A gente saber que a gente precisa fomentar o giro da tecnologia, a troca de experiências, os negócios nesse setor, que já é quase tão grande quanto a mineração. Eu fico brincando, eu como sou produtor rural, eu morei na fazenda até os 14 aqui perto em Araxá, eu sempre falo que nós vamos ter que mudar o nome do estado para Minas e Agro Gerais, porque nós já estamos ali apenas 20 bilhões de distância entre o PIB da agricultura e o PIB da mineração. Isso é muito bom, né? Muito e o que bom. A gente estava observando durante a reportagem, né, que nós fizemos ali sobre a competição no torneio leiteiro, são gerações cada vez mais novas que vêm para fomentar e para trazer novas soluções. O senhor acredita nisso? Ô, Mônica, quando eu era menino, a gente estava passando por um período muito perigoso nas fazendas, que era o envelhecimento do produtor. Não é? A geração do meu pai é uma geração que deixou as fazendas para estudar e não voltou. E a gente vê que a minha geração e a geração que está depois da minha, é uma geração que começou a voltar para as fazendas. Então, o fato de você ter hoje bons e grandes produtores na faixa de 30 anos de idade, deixa a gente muito animado com o que a gente tem de perspectiva do futuro, que é essa geração que está vindo movimentando, fazendo com que os negócios cresçam. Quem rodar pela FEMEC vai ver muito isso, a presença de jovens, né? de gente que ainda está com 20 e poucos anos e que agora até vai estudar assim, vai e volta para continuar produzindo, porque está conseguindo tirar dali o seu sustento, o sustento da sua família, trazer tecnologia aplicada. Eu brinco que o pessoal gosta de games, eu falo, não, você gosta de game, você tem que ir para dentro de uma colheitadeira para você ver o que é tecnologia aplicada. Eu entendeu? já vi, é impressionante. Agora, em outra situação, a gente tem os produtores leiteiros que estão aí, muitos abandonando o setor, o que é uma pena, né? Porque a gente é aí um grande produtor de leite. E na semana passada nós tivemos aí um decreto aumentando a alíquota para a importação, porque a concorrência estava desleal. Eu gostaria que o senhor explicasse sobre isso, professor. Mônica, eu não sei se todo mundo acompanha o mercado do leite, mas o leite na gôndola, ele continua no mesmo preço ao longo dos últimos 10 anos, crescendo de acordo com a inflação. Mas a gente começou a observar uma coisa perigosa. O valor que a indústria paga para o fazendeiro vem caindo ao longo dos últimos 2 anos e meio. E o que aconteceu nesses 2 anos e meio? Começou a entrar leite do Uruguai e da Argentina. Fomos investigar o que está acontecendo. Esse leite lá no Uruguai e na Argentina, ele recebe um subsídio dos governos locais. Então, o governo do Uruguai e o governo da Argentina dão dinheiro para o produtor conseguir se sustentar e ele joga o leite para cá mais barato do que o preço de custo do leite dentro do Brasil. Isso fez com que, quanto mais leite um produtor tivesse produzindo aqui, mais prejuízo ele tivesse, porque ele estava vendendo leite a um preço muito baixo e nenhum benefício para o consumidor na gôndola. O governo federal, infelizmente, não se sensibilizou para esse problema e nós tivemos que agir semana passada, começando a sobretaxar as indústrias que importam leite em Minas Gerais. Minas Gerais responde por mais de 20% de todo o leite do Brasil. Sim. Mais de 25% de todos os laticínios. E a gente não pode permitir que vaca leiteira que gasta 7 anos para ser formada, você viu aquela vaca que o rapaz estava apresentando ali? Uma vaca daquela gasta 7 anos para chegar no seu ponto máximo de lactação. Quando essa vaca é vendida para o açougue, para virar carne, nós vamos ter um prejuízo de 7 anos até ela poder ser reposta. Então, quando eu tenho um produtor que desiste do leite,
a gente cria um risco para o nosso mercado mineiro enorme. E é por isso que o governador foi muito duro. Já que o governo federal não tomou as providências, a gente começou a taxar. Não é o mecanismo correto, porque a gente deveria tentar defender o Brasil inteiro, não só Minas Gerais. Mas vamos fazer isso e estamos também abrindo conversa com essas indústrias, porque se o leite desaparecer ou diminuir em Minas Gerais, daqui a 4, 5 anos, nós vamos ser escravos desses produtores estrangeiros de leite. E aí o preço vai subir e nós vamos sofrer na gôndola. E o mineiro não pode passar por isso, porque o pessoal brinca, né, da nossa relação com queijo, mas o nosso consumo de queijo e de laticínios realmente é muito superior ao resto do Brasil. Sim. Então, o aumento do preço do leite é muito prejudicial para a cesta básica do mineiro. Vai impactar. Demais, vai prejudicar a alimentação, especialmente das pequenas crianças, né? A gente que já tem hoje um drama que é o acesso da criança ao leite. Inclusive, o governo está pondo de pé um programa para distribuir leite gratuito para 30 mil famílias. Nós não podemos fazer com que essas crianças tenham ainda menos acesso a essa fonte básica da alimentação na primeira infância. Então, vamos correr atrás para não deixar o leite regredir em Minas Gerais. 90 dias o decreto, isso depois pode prorrogar? Como é que Nós vamos prorrogar enquanto o governo federal não atuar. É porque o mecanismo da gente fazer essa mudança da regra do ICM para o leite importado não é o melhor mecanismo. A gente gostaria que o governo federal voltasse a ter medidas de controle de importação de produto com subsídio. Porque não é uma forma de proteger o produtor nacional, é uma forma de não permitir que um produtor protegido lá fora venha destruir o nosso mercado interno. Então, essas salvaguardas que eles chamam juridicamente lá no tributário, elas têm que ser colocadas no lugar. O responsável por isso é o vice-presidente da República, o presidente Alckmin, porque é o ministério dele que cuida das importações. E a gente está com um contato constante com ele e com o ministro Fávaro. Eles têm de se sensibilizar para o fato de que nós estamos colocando em risco 250 mil empregos em Minas Gerais por conta dessa falta de ação do governo federal. Eu ainda tenho muito que conversar com o senhor. Espera aí que eu vou até pedir um tempinho ali para a minha editora. Quero trazer, nós estamos num ano de eleições, né? Gostaria de saber, tanto o governador Zema quanto o senhor estão acompanhando aqui a situação em Uberlândia. Vocês devem apoiar algum candidato? O que o senhor tem a dizer para a gente? Uberlândia é uma cidade central para Minas Gerais como um todo, né? Pelo que representa em termos de força de crescimento industrial, por população. Aliás, é das poucas cidades do estado que duplicou o tamanho da sua economia em menos de 20 anos. A gente quase não tem isso no estado como um todo. Então, a gente acompanha sempre muito de perto. Temos uma relação muito boa com o cenário político da cidade, com o prefeito Odelmo, com os 3 deputados da cidade, então, tanto com o deputado Leonídio, com o deputado Caporeso, o deputado Arnaldo. A gente tem boa circulação por aqui. A gente está esperando para ver como é que as coisas chegam em julho, mas o importante para a gente é garantir que a Prefeitura de Uberlândia seja uma prefeitura alinhada com o governo do estado para que Uberlândia não perca tração. Quando o prefeito não conversa conosco, fica muito mais difícil da gente chegar e atender a necessidade daqui. Então, por exemplo, todas as obras do contorno de Uberlândia, que a gente foi fazendo ao longo do tempo. Agora estamos lá no contorno sul, fazendo a ponte, depois vamos ter em agosto a licitação do resto do contorno sul. Tudo isso só foi sendo possível porque a gente tem uma boa interação com a Prefeitura Municipal. A gente não pode colocar isso em risco. Então, a gente tem que construir isso com cuidado para garantir que Uberlândia continue bem. Para fechar nossa conversa, a gente está vivendo um momento histórico, um momento nada agradável, que é a questão da dengue, essa epidemia. Minas lidera aí o número de casos. O que tem sido feito? E para o ano que vem, professor, vocês já estão pensando nisso? Essa questão da prevenção, parece que a gente deu uma esquecida, né, de olhar ali para os nossos quintais. O que vocês estão planejando e como é que está a situação agora? Infelizmente, o governo federal aponta para a gente que não há possibilidade da gente ter cobertura integral da população com vacinação em menos de 2 anos. Então, ano que vem ainda será um ano com oferta limitada de vacina. A vacina é talvez a grande solução que a gente tem. O fato da gente ter agora vacinas nacionais sendo desenvolvidas pode dar para a gente um fôlego melhor. Mas eu chamo a atenção de quem está nos acompanhando em casa que é impossível controlar a dengue por vacina, porque diferente da Covid, que passa de uma pessoa para outra, a dengue vem do mosquito para a gente. Então, se a gente não tomar conta do foco que está em casa, isso não vai ser resolvido. Você disse bem, o mineiro perdeu a atenção dele com relação à prevenção em casa. Água parada, gente, agora vai secar e o ovo vai estar lá.
Na próxima chuva, daqui a 6 meses, aquele uvo vai eclodir e nós vamos ter de novo a infestação. Estamos fazendo muitos investimentos, seja no combate químico, voltamos a distribuir fumacê, que é uma solução média, porque só pega o mosquito vivo, mas também estamos com um investimento muito grande em Wolbachia, que é aquela produção do mosquito que já vem com o antídoto para que ele não seja contaminado, ele vai se multiplicando com o tempo, isso vai esterilizando a população de pernilongo para dengue. Mas tem que ficar muito atento, porque não é só a dengue, são as arboviroses, né? Então, chikungunya e zika não tem ainda sequer vacina. Por isso, gente, o meu pedido, o pedido do governador, do nosso secretário de saúde é atenção com água parada. Essa falta de atenção que nós tivemos nos últimos anos, porque a gente estava vivendo em pandemia, tinha outros problemas na nossa vida, fez com que a gente agora esteja vivendo um momento muito crítico de retorno do mosquito da dengue. Então, a Aedes aegypti só pode ser combatido com cada um fazendo sua parte, não deixando água parada de jeito nenhum. Quero muito agradecer a sua disponibilidade de ter vindo tomar um café, conversado comigo aqui, com o público do Manhã Total, que está sempre atento. E seja bem-vindo de volta.